meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo esta programação. Quero chamar a sua atenção para a meditação na Palavra de Deus. E o texto que eu quero ler com você está em Apocalipse, é o livro da Revelação, é o último livro da Bíblia. E o último capítulo também, o capítulo 22, e eu quero ler a partir do versículo 6. Que diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles a palavra, a profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Meus irmãos e meus amigos, esta palavra tão conhecida, e eu dizia, normalmente dos cristãos que leem a Bíblia Sagrada, que conhecem as Escrituras, e bom seria que você que está na audição desta programação, eu diria, conhecesse também as Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, do versículo 35 a seguir, Jesus disse: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, só conhece as Escrituras aquele que examina, aquele que lê. A Bíblia, o livro mais antigo do mundo, né? E o livro que nunca perdeu a sua condição, a sua originalidade, né? Muitos livros, por mais famosos que sejam, e que se encontram como best-seller ou grandes livros da mídia, a sua fama pode durar 20 anos, um pouquinho mais, mas logo depois ele perde a sua fama. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo, né? Para nós, já com mais 2000 anos, já tentaram esconder esse livro, esconder as Escrituras, acabar com ela, mas nunca conseguiram. A Bíblia é um livro que tem desvendado até mistério que a própria ciência não conseguiu resposta. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, a profecia que se cumpre, ou as profecias que se cumprem já há mais de 2000
2000 anos, profecias e mais profecias que estão se cumprindo no dia a dia. Quanto aos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, nós sabemos que esses sinais têm se cumprido dia a dia. Eu diria, nós estamos vivendo a multiplicação dos sinais. Jesus disse que quando vir de todas essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, haverá terremotos em vários lugares, haverá pestes e muitos sinais que o próprio Cristo falou nos evangelhos, e os profetas do Antigo Testamento têm se cumprido aquém destes anos e milênios, séculos que vai se passando. A igreja está certa de que a volta de Cristo se aproxima. João, o apóstolo que foi chamado de apóstolo do amor, porque teve a oportunidade de viver com Jesus, e um dos apóstolos que não foram martirizados, né? Os demais que aí morreram, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago, um deles morto à espada, o outro Tiago que foi apedrejado, Paulo que foi decapitado, e assim demais apóstolos que morreram, Tomé, um dos apóstolos de Jesus, que também foi arrastado por um animal até morrer, e assim por diante. Mas este apóstolo, ele morreu velhinho, né? A história conta que ainda com seus 84 anos ele estava ensinando na igreja. Quando você lê as epístolas deste apóstolo aqui, vizinho de Apocalipse, tem as 3 epístolas do apóstolo João, ele está dizendo assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim como Cristo amou, né? Ou como eu vos amei, como dizia Jesus. Mas a este apóstolo, Deus revelou as coisas que estão acontecendo e que vai acontecer. Está aqui. Quando você lê aqui, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E o próprio Cristo aqui, né, diz para João: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né? Eu sou João, aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para a adorar. Mas veja, porque o nosso tempo é bem pequeno aqui, né? As exortações de que faz o apóstolo, dando as recomendações, o próprio Jesus dizendo no versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Não é só dizendo: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras para que tenham ou possam entrar na cidade pelas portas, né? Há uma versão bíblica aí que omitem esta parte das escrituras, que lava as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pela porta. Quando você aceita Cristo como Salvador, quando você aceita o perfeito sacrifício do Calvário, reconhece esse sacrifício, seus pecados são perdoados, as suas vestiduras são lavadas no sangue do Cordeiro, e você tem o direito de entrar na cidade pela porta. Quem é esta porta? Esta porta é o próprio Jesus, né? E ele próprio diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, esta é a porta do coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu amigo, meu irmão que está ouvindo esta programação, Deus possa abençoar, possa lhe dar entendimento para você compreender a palavra de Deus, ou passar a examinar as escrituras sagradas,
Como diz aqui, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Te digo, o tempo está próximo. Você deve se interessar, né? Despertar no seu coração, no seu entendimento, né? Para o conhecimento das Escrituras. Olha o que diz o versículo 11: quem é justo ou quem é injusto, faça injustiça ainda, mas quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eu diria, não há limite para a santificação, para você se santificar-se, né? Não há limite para a santificação. É verdade que nós somos frágeis, temos as nossas fraquezas, né? Somos limitados como um homem ou como humanos. Porém, quando nós colocamos a nossa vida em Deus, as coisas são mudadas. Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, a nossa alma para Ele, aí algo diferente passa a acontecer na nossa vida e nós passamos a ter uma nova vida em Cristo, e isto é santificação, né? Começamos a orar mais, começamos a buscar a Deus mais, começamos a se preocupar em ouvir mais a palavra de Deus, e aí nosso coração fica sensível à voz do Espírito Santo, e desta fórmula começamos a deixar que o pecado domine, deixar que o pecado não domine a nossa vida, e passamos a não prostituir, como diz aqui, né, que ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os que se prostituem, ficarão de fora os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E eu diria para você, coloque a sua vida nas mãos de Deus, entregue o seu coração para Jesus, passa a viver para Ele. Procure ainda hoje uma igreja e passa a ouvir, passa a praticar a palavra de Deus, e você passe a ser nova criatura, e aí se cumprirá o que estará em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, o seu coração. Você continue ouvindo a nossa programação. Nós vamos